vocês também vão conseguir muito bem depois, o Léo vai deixar vários exercícios para vocês, e através desses exercícios que vocês vão se tornarem craque em Python. Hoje quem vai ministrar sou eu, porque hoje eu vou ajudar vocês a configurar, a instalar todo o sistema, a interface que vocês vão usar para programar, né, as IDEs. Então, eu vou começar hoje com essa parte mais de instalar, de configurar e ver tudo certinho. E amanhã que vai realmente iniciar essa parte de Python. Então amanhã o Léo vai começar com a mão na massa, lá na prática lá e na teoria também, explicando toda a parte básica de Python. O Léo, para quem não conhece, ele está como diretor de marketing do I3E. Nós somos o I3E, Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. É uma instituição nacional, aliás, internacional, perdão. Nós somos o braço dessa instituição aqui na UEM. E o Léo é uma pessoa super capacitada para ministrar esse curso. Ele já ministrou, se não me engano, já foram 2 anos seguidos que ele ministrou. Ele sempre ministrava para o ramo estudantil, sempre que chegavam novos membros, ele lecionava esse curso para capacitar o pessoal. Eu acredito que essa seja a primeira vez que ele vai lecionar para um público aberto, assim, né, para toda a comunidade, quem quiser se inscrever. Então, bora lá, sem mais enrolação, eu vou começar então o curso. E, Léo, faltou falar alguma coisa? É isso mesmo? Tudo certinho? Qualquer coisa pode. Olha, você viu? Vocês vão conhecer o Léo, vocês vão ver que o cara é sensacional. Ele se preparou para poder lecionar esse curso. Eu lembro lá nos anos anteriores, o primeiro ano que ele foi lecionar Python, ele passou as férias dele da faculdade estudando Python. Não que ele não sabia, ele já sabia programar Python, mas a melhor forma de ele poder explicar para vocês. Ele estudou detalhe por detalhe, é um cara super competente. Eu vou começar então. E o Léo, ó, eu tô vendo aqui que só tem 13 pessoas online no meu vídeo. Tem alguém que não conseguiu entrar no meu vídeo? Bem, eu espero que qualquer coisa vocês podem mandar a dúvida aqui, tá? Eu, de repente, não vou ficar 100% olhando aqui pro chat, mas o Léo vai. Então, se tiver uma dúvida, manda aqui no chat, fazendo um favor, tá bom? Aí, agora já tá com 17 pessoas no chat. Legal, no vídeo. Pessoal, então, eu vou começar a falar de interface, de como que você pode configurar a sua IDE. Então, mas a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, em geral, é o seguinte: o que, que é a programação, o que, que é a lógica de programação e o que vocês conseguem fazer com ela. Primeira coisa que eu vou começar é só para dar um incentivo básico, depois a gente vai para essa parte sim. E o Léo, creio que amanhã ele vai falar muito melhor do que eu. Mas então, só para começar, olha só que interessante, só para deixar vocês motivados. Eu fiz um pequeno código aqui, fiz ele bem rapidinho, eu levei assim menos de meia hora para fazer ele. E olha só, ele tem 12 linhas. Isso que conta espaço aqui. E olha que legal que esse código faz. Eu vou executar ele e ele pede assim para mim, ó, qual que é o assunto que eu quero? Então, é um site que traz notícias. Ele vai trazer notícias para mim. Então vamos lá, eu quero notícias de Linux. Eu vou dar Enter aqui, ele carrega um pouco, pronto, ele já carregou aqui para mim, ó, várias notícias. Então, ó, hackers miram desenvolvedores com praga digital para o Windows e Linux, espalhou no GitHub. Qual é a versão do Linux indicada para um PC antigo? Então, é um código assim bem simples. Léo, eu vou aprender a fazer esse código aqui nesse curso? Não vai. Por quê? Esse código aqui exige que você já tenha um pouco de noção do que é Python, já tenha uma noção de lógica de programação e algumas bibliotecas. Léo, mas eu quero fazer esse tipo de código legal assim, como que eu posso fazer? O Léo vai passar noção básica em Python, estudem bastante, prestem atenção e principalmente façam exercícios. Vocês vão aprender com o Léo que programação só se aprende fazendo exercício. Se vocês não entenderem nada do que o Léo falar, não conseguirem prestar atenção no curso, ficarem intertidos com alguma coisa, façam os exercícios que o Léo vai mandar certinho, que assim vocês vão conseguir aprender.
programação é treinar, programação é resolver exercício. Não precisa ser exercício chato. Por exemplo, se desafie. Eu quero fazer um código que faça X coisa. Por exemplo, eu me desafiei aqui. Eu queria fazer um código que buscasse notícias. E eu fiz, e ele busca notícias. Então, assim, só para vocês entenderem rapidinho, ó, esse código, ele puxa bibliotecas do Python. O que são bibliotecas? O Léo vai explicar melhor depois, mas vocês vão ver que são códigos que vocês não precisam digitar. Alguém já programou esse código para você, deixou lá como se fosse uma biblioteca, que nem um pequeno livro, e você só puxa e usa. Então, o que esse meu código faz? Parece simples, mas ele está indo ele tá buscando lá nesse site aqui, ó, g1.globo. Ele está pesquisando o que eu digitar aqui. Se eu pesquisar Linux, ele vai pesquisar Linux. Se eu pesquisar, por exemplo, sapato, ele vai jogar sapato lá. E ele vai filtrar, ele vai capturar os dados desse site e vai trazer para mim todos os títulos de cada notícia. Léo, não entendi nada desse código. Cara, isso aqui tá muito bizarro. Já começou com coisa difícil. Não se preocupa. A ideia aqui não é eu te ensinar a fazer isso. Vocês vão aprender a fazer isso. Mas, assim, a ideia é só eu mostrar o poder que tem Python. Aqui parece uma coisa simples, mas eu poderia fazer isso aqui para olhar a bolsa de valores. Eu poderia fazer um código em Python para eu mando uma imagem para ele e ele me traz o texto que está nessa imagem. Isso se chama OCR. Eu poderia fazer um site usando Python, se eu quiser, por que não? Então, assim, é uma ferramenta muito, muito poderosa. Antes de eu começar com a minha parte mesmo, onde realmente vou direto ao ponto, vou falar uma última coisa. Vou explicar um pouco assim do que eu passei da minha experiência, e é o seguinte: eu aprendi Python e eu recomendo Python para quem? Eu recomendo Python para todo mundo que quer aprender lógica de programação, porque a primeira coisa que você precisa aprender antes de programar é aprender como que funciona a lógica de programação. Então Python é uma boa linguagem porque tem uma sintaxe bem fácil, bem simples. Então é uma linguagem que você consegue aprender, muito muito fácil aprender com Python, lógica de programação. Tá, mas Python vai servir para quê? Python normalmente vai servir para o que a gente chama de back-end. Léo, não sei o que é back-end, então tudo bem, eu vou explicar melhor. Python vai servir para você fazer esses códigos de processamento. Olha, eu processei aqui, fui lá na internet, busquei e processei notícias. Eu quero fazer um site, um código que processa imagens e fala se tem um cachorro ou não nela. Beleza, Python vai servir para isso. Eu quero estudar machine learning, inteligência artificial, aprendizado de máquina. Usa Python. Eu quero mexer com estatísticas, mexer com ciências de dados. Usa Python, certo? Agora, Léo, eu quero mexer com desenvolvimento. Eu quero desenvolver um site, desenvolver um aplicativo. O que eu faço? Eu uso Python? Pessoal, eu não recomendo. É possível, sim. Existe a ferramenta Django e Flask para desenvolver site, e existe a ferramenta Kivy para desenvolver aplicativos, mas eu não recomendo. O que o pessoal normalmente utiliza é JavaScript. É uma outra linguagem de programação. Mas e aí, Léo? O I3E vai ministrar curso de JavaScript? Vai sim. Só que antes de aprender JavaScript, antes de aprender uma linguagem, você precisa aprender a lógica de programação. Você precisa entender como que funciona para programar. Então, usem e abusem dessa ferramenta que o Léo vai passar para vocês, que é o Python. Aprendam a programar, vocês vão ter aí umas 2 semanas aí para vocês treinar e resolver exercício doidado. Que, se não me engano, vai ser na semana número 5 que a gente vai dar um curso de JavaScript. Certo? Então fiquem atentos aí. Agora eu vou parar de enrolação e vou começar a explicar então. Bem, então a minha parte de hoje que eu vou explicar, que tem tudo a ver com Python e programação, eu vou falar de IDE. Então, assim, o que é uma IDE? É um ambiente de desenvolvimento integrado, como aqui já fala. Ó. Então, assim, cara, não entendi o que é isso. Bem, então eu vou explicar melhor para você. Eu quero digitar meus códigos. Mas onde que eu vou digitar esses códigos para compilar esses códigos? Então, assim, é justamente isso. É um programa, pensa assim, é um programa que você vai usar para escrever código e ele vai executar e executar para vocês. Certo? Então, assim, eu hoje vou ensinar 2 para vocês. Eu vou usar o Google Colab, que é online, é esse que eu estou usando aqui, eu acho excelente. E eu vou também ensinar vocês a instalar e configurar o Visual Code, Visual Studio Code, que é esse daqui. Certo? Eu não quero ficar muito na teoria hoje, eu quero sempre ir para a prática,
mas eu acho que é interessante comentar uma coisinha com vocês. Vocês estão prestes a aprender Python, e Python é uma linguagem que ela é interpretada e não compilada. Então, se vocês ficarem com dúvida, o que é isso, ó, vocês podem pesquisar interpretado versus compilado. Então, assim, tem várias linguagens de programação. O que é uma linguagem de programação? É uma maneira de você se comunicar com o computador. O computador entende só 0 e 1, né? E uma linguagem de programação é uma linguagem que vai ela vai se comunicar com a máquina, ela vai fazer essa conexão entre a sua linguagem, que é a nossa linguagem, que é o português, e os binários lá do computador. Então, cria uma linguagem que os dois entendem, a gente e o computador. Então, isso é uma linguagem de computador, uma linguagem de programação. E algumas linguagens, elas são compiladas, ou seja, você escreve uma única vez, você escreve e o computador compila, ele transforma isso em hexadecimal, transforma isso na linguagem do computador e manda e o computador lê. Interpretado não, interpretado é meio que em tempo real. Você escreve, ele já interpreta, você escreve, ele já interpreta. Então, assim, tem várias vantagens de usar linguagem interpretada ou linguagem compilada. C é compilado, Python é interpretado. Talvez o Léo vai explicar isso melhor amanhã, melhor para vocês. Mas assim, só para deixar claro, então, a gente vai tratar da linguagem interpretada e é por isso que a gente consegue usar o Google Colaboratório. Então, vamos lá. Pessoal, lógica de programação. Lógica é vocês entenderem, tem esse pensamento computacional. Como que um computador pensa, como que ele vai executar as suas tarefas. Então, novamente, para isso, só retomando, vocês vão precisar de uma IDE. Para vocês conseguirem programar direto do computador de vocês, eu recomendo vocês instalarem e utilizarem a IDE VS Code, Visual Studio Code. Então vamos direto à parte prática agora. Para instalar, vocês vão ter que entrar no site aqui deles, vão baixar e instalar. Tá. Léo, eu uso Linux ou eu uso Windows, então para mim é diferente do que você está fazendo aí, porque eu uso Linux, pessoal. Para mim, no caso, eu só vou baixar aqui, ó, esse pacote .deb e instalar, ou então eu vou digitar um comando no meu terminal aqui e ele vai instalar para mim. Eu não vou ensinar vocês, ajudar vocês a como baixar e instalar. Por quê? Eu só tenho 2 horas para explicar tudo que eu quero explicar e não daria tempo. Também não preparei um material para vocês, um PDF que eu vou enviar e vocês vão seguir o tutorial. Não. Mas fiquem tranquilos. Se vocês quiserem só assistir o curso para prestar atenção melhor e depois a gente vai publicar esse vídeo no YouTube. Você pode reassistir ele quantas vezes você quiser, pode pausar, pode voltar, pode ver o que vocês tiverem que fazer. Ou, se quiser ir anotando, por exemplo, instalar VS Code, depois vocês tentam sozinho, tem vários tutoriais na internet que ensinam a fazer isso. Ou também, se vocês quiserem ir seguindo junto comigo, enquanto eu vou falando, vocês podem estar instalando o VS Code e tudo mais. Mas então, ó, o primeiro passo é instalem o Visual Studio Code. Beleza? Essa é uma IDE e ela é muito importante para gente. Vocês vão precisar dela para programar offline, para poder programar no computador de vocês aí. Beleza? Então podem, se quiser instalar e baixar, instalar. Novamente, se tiver alguma dúvida, podem colocar lá no chat que o Léo vai ajudar a gente aqui. Outra coisa, para quem usa Linux, o Python já vem instalado. Mas para quem usa o Windows, não vem instalado. Vocês vão ter que instalar o Python, então. Como é que eu faço? Bem fácil. Você só vai digitar Python aqui no Google, vai entrar no site deles, e aqui vão ter as versões para você baixar, ó. Download. Então aqui, ó, a gente pode ver que Python existe a versão 2 e a versão 3. Aí, claro, dentro da versão 2 tem a 2.7 e tal, e dentro da versão 3 tem a 3.5, 3.7 até 3.8. Recomendo que vocês venham aqui na primeira e baixem a 3.8, que é mais atualizada. Então, é só de clicar aqui, para mim ele já vai baixar um arquivo zipado em .tar, né? Agora, para vocês, eu imagino que vai vir um executável, né? Que o Windows ele usa um .exe. Aí, só dar no next, 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 sem parar, que não tem erro. Vocês vão conseguir instalar normalmente o Python e vão conseguir estar executando ele.
Então, se quiserem já instalar no Python e o VS Code, podem já prosseguindo. Léo, eu já instalei aqui o Python, mas eu não sei se deu certo, se funcionou, o que que eu faço? Então é o seguinte, o Python, primeiro, vai aparecer para você se você estiver usando o Windows, né? Quando você pesquisar aqui na barra do Windows, vai aparecer lá, se você digitar Python, vai aparecer um interpretador de Python que você vai poder digitar lá, tudo mais, e então significa que deu certo. Uma outra maneira de vocês verem é vocês irem na barra de pesquisa aqui do Windows, olha eu simulando um Windows dentro do Linux. Vocês vão pesquisar aqui, ó, CMD, beleza? CMD, o terminal do Windows. Aqui, para quem usa Linux, no caso, só vai abrir o terminal. Se vocês digitarem Python, para quem usa Linux, seria Python 3, o código. Mas para quem usa Windows, seria só Python mesmo. Se vocês digitarem e darem Enter, opa, deixa eu ver aqui. Porque eu uso Linux. Ele vai entrar aqui no interpretador do Python. Lembra que eu falei que Python é uma linguagem interpretada? Era uma coisa assim, teórica, mas que eu quis falar. Então, assim, ó, já abriu aqui o interpretador do Python. Agora eu já poderia digitar 1 mais 1, por exemplo. 2. Né? Eu poderia fazer um print, que o Léo vai explicar para vocês o que seria amanhã. Posso colocar aqui print. Eu não acredito que eu vou fazer isso, mas vamos lá. Olá, mundo. Então, é isso. Já significa que deu certo. Agora, assim, Léo, deu errado, não consegui instalar Python aqui. Então, assim, se alguém não conseguiu e tá aí ao vivo com a gente, vocês podem mandar aqui no chat que a gente pode tirar uma dúvida. Olha, apareceu isso para mim. Quem sabe a dúvida de mais alguém, né? Então a gente ficaria feliz em ajudar. Agora, resolvi deixar para fazer isso depois, ou então já tinha feito. Então, beleza, né? Depois a gente, se tiver alguma dúvida depois também, entre hoje e amanhã, vocês podem tá falando. Porque amanhã o Léo vai começar a tocar o Python para cima. Tá, eu vou supor então que vocês já instalaram Python e o VS Code. Então, vocês vão abrir ele e ele vai. Ele é esse aqui, né? Visual Studio Code. E ele vai abrir bem feinho, ele não vai abrir bonito igual o meu, não. É... Então, ele é esse daqui, Visual Studio Code. E eu vou explicar para vocês mais ou menos como que é a interface dele, como que ele funciona, né? Então, beleza, vamos lá. Aqui, ó, nós vamos ter as abas padrão que qualquer programa tem, onde você consegue abrir um novo arquivo, você consegue editar, visualizar alguma coisa. Isso aqui acho que não vai interessar muito pra gente. Aqui a aba, ó, é onde você vai ver o diretório das pastas que você tem. Aqui consegue pesquisar alguma coisa. E aqui são mais coisas que eu adicionei. Extensões. Falando em extensões, aqui, ó, esse quadradinho, Extensions, é onde vocês podem adicionar extensões. Então aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão instalar o Python, a extensão do Python aqui. Então basta vocês pesquisarem por Python, certo? Clicar aqui e instalar. Então, ao ponto que vocês fizeram isso, ele já instalou o interpretador do Python aqui no VS Code, essa extensão que vai fazer tudo isso para vocês, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou clicar em abrir folder, abrir pasta. Então, ó, aqui eu tenho minhas pastinhas, vamos lá em documentos, vou escolher uma pasta aleatória, tá, pessoal? Vou criar aqui, ó, vou colocar códigos, por exemplo. Criar uma pastinha, sei lá. E é aqui que eu vou salvar todos os meus códigos, é aqui que eu vou mexer tudo, enfim, é aqui que eu vou mexer com o VS Code. Beleza, vou dar um OK. Pronto. Ó, eu tô dentro de códigos. Legal? E então, ó, aqui eu posso clicar com o botão direito, clicar em New File, ou New Folder se eu quiser, para poder catalogar melhor. Mas vamos colocar New File. Então aqui, ó, todo arquivo em Python que vocês forem escrever, vocês vão terminar com .py, .py. Essa é a extensão do Python. Não tem o .txt, não tem o
toque, enfim. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, teste.py. Olha lá, o meu já reconheceu que é um arquivo em Python. Talvez o de vocês não, mas já eu explico por quê. Eu vou dar Enter e pronto. Já foi criado. E aqui, ó, se vocês verem como eu já tinha instalado a extensão do Python, aqui embaixo, olha que legal. Ele já está usando o interpretador do Python 3.8. Se vocês instalarem a versão 3.7, vai estar a 3.7 aqui. Se vocês instalarem a 2, vai estar a 2 aqui. E para quem usa Linux, que muitas vezes já vem instalado o 2.7 e o 3.8, vocês vão poder clicar aqui e selecionar qual que vocês querem, se vocês tiverem mais de uma versão. Então é isso, ó. Aqui teoricamente, ó, já estaria configurado toda a parte para vocês programarem. Então aqui, ó, eu já posso mandar brasa, posso programar aqui à vontade, escrever o que eu quiser escrever, teste. E para executar, como que faz? Para executar, teria essa opção aqui, ó, Run Python File in Terminal, ou você poderia dar um F5, ou pode vir até aqui, ó, Run Start Debugging, ou Run Without Debugging. Depois vocês vão poder estar pesquisando mais a fundo nessas terminologias, mas debugar é mais ou menos você é uma ferramenta usada não só para, mas também para encontrar bugs no seu software. Então o VS Code também tem essa opção. Ele vai executando linha a linha do seu código e onde ele achar algum erro, ele printa para vocês. Vocês podem executar o comando inteiro, o código inteiro, vocês podem executar usando o debugging. Aqui ele já dá a dica, ó. Ctrl F5 seria para executar sem debugar. F5 seria para debugar. Eu vou dar um Ctrl F5. Então aqui, ó, ele já vai executar o meu código e printa aqui para mim, ó, teste. Ó, apareceu aqui para mim. Se eu jogar aquele código meu que eu digitei lá no Google Colaboratório, que eu mostrei para vocês lá no começo, aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai perguntar aqui o assunto, eu vou digitar e ele vai printar para mim as notícias. Tá, mas agora tem um detalhe. Léo, já aprendi aqui a como que eu consigo instalar o VS Code, já aprendi a instalar Python, já aprendi a como que eu instalo a extensão Python, já consegui criar um novo arquivo Python e rodar o meu primeiro código aqui, que sei lá, é print hello world, né? Hello world. Beleza. Agora, o que tem de faltando aqui? Então é o seguinte, já tá tudo certo o seu setup, mas eu vou ensinar vocês a fazer algumas coisas extras, que seriam como instalar essa extensão chamada LiveShare e como talvez deixar mais bonitinho essas configurações aqui, ó, semelhante ao meu. Por quê? Porque isso facilita no dia a dia.